Muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje traz um tema jurídico. Nós vamos falar sobre insalubridade. É um tema muito pedido aqui no Consulta ao Doutor. Sempre que nós trazemos algum advogado para falar sobre algumas questões previdenciárias e a gente acaba caindo na insalubridade. Quem vai tirar todas as nossas dúvidas hoje é o advogado Dr. Bertone Macedo de Oliveira. Não saiam daí. O Consulta ao Doutor hoje com o tema jurídico já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. O Consulta ao Doutor já está no ar, nessa véspera de Dia das Crianças, aí com a programação especial no nosso programa, que você pode acompanhar aí minutos antes do Consulta começar. Hoje a gente traz um tema jurídico e olha, sempre que a gente fala de questões previdenciárias, a insalubridade aparece. E aí, como foram muitas dúvidas mandadas aqui para o programa, a gente decidiu fazer um programa com esse tema exclusivo, falando sobre isso, para que você que está em casa possa participar, esclarecer a sua dúvida. Você pode fazer isso através do telefone 0 operadora 11 3337 5886. Participa também pela internet, você já sabe, nós estamos em várias redes sociais e é muito fácil interagir conosco. No Twitter, @consultadoutor, no Instagram, que é a rede social de fotos, @consultaaldoutor. Nós estamos no Facebook, a cada dia recebendo mais curtidas a nossa página no Facebook. É só você entrar no seu perfil, vai até a pesquisa, digita o nome do programa, aí você curte a nossa página. É importante que você faça isso para receber aí as nossas atualizações, o tema do dia, quem é o nosso convidado, sobre o que nós vamos falar. E aí você pode comentar, fazendo a sua pergunta, escrever na linha do tempo também, contando aí um pouco da sua história, o seu caso, fazendo a sua pergunta ou mandar uma mensagem particular também, tá? Várias formas de você participar. Se não quiser ser identificado, não precisa, tá? Então, me avisa, que aí eu não vou falar o seu nome. É importante que vocês me avisem. O importante, se identificando ou não, é que você faça a sua pergunta, porque a sua dúvida é a dúvida de muitas outras pessoas. E claro que você também sempre pode participar através do e-mail consulta@hittv.com.br. Hoje eu recebo o Dr. Bertone Macedo de Oliveira, ele é advogado, vai tirar as nossas dúvidas aqui sobre insalubridade, nosso tema jurídico de hoje. Doutor, é sempre um prazer te receber aqui, obrigada por ter vindo. Disponha, eu agradeço pelo convite. Olha, insalubridade gera muitas dúvidas, né? Então, é claro que o nome já sugere algo, mas eu queria que o senhor definisse pra gente o que é insalubridade. Sim, a insalubridade é a exposição do trabalhador a agentes nocivos à sua saúde no ambiente de trabalho, né? Essa exposição à saúde do trabalhador gera consequências no direito do trabalho e geram consequências também, às vezes, distintas no direito previdenciário, que é o INSS. Né? E é isso que hoje que eu espero colaborar com o pessoal de casa e tirar todas essas dúvidas que são constantes no programa, como vocês falaram, e constante também no meu escritório. O pessoal confunde a insalubridade nos meios trabalhistas, os efeitos dela, com a insalubridade no aspecto previdenciário. Embora o nome seja o mesmo, são situações que podem ser distintas. Vamos então esclarecer. Outra coisa que eu acredito que gere muitas dúvidas é, de repente, a própria pessoa que trabalha numa determinada função julga aquele trabalho insalubre por qualquer situação que tenha acontecido ou que aconteça sempre, qualquer tipo de exposição a qualquer tipo de produto. Só que isso é uma coisa muito particular, a pessoa julga o trabalho insalubre. Tem regras para isso? Existem trabalhos, está descrito ali? Sim, e também a forma como esses trabalhos estão descritos que podem gerar essa dúvida no trabalhador. Porque às vezes ele recebe o adicional de insalubridade no seu emprego e quando ele vai se aposentar, ele fala, não, eu trabalhei com insalubridade, eu recebo o adicional, mas não consegue aposentadoria especial. Isso por quê? Porque o direito de perceber um adicional de insalubridade, que pode ser de 20%, 30% ou 40% do salário do trabalhador, ele está amparado na CLT, e a CLT, ela
ela dá uma margem para que o Ministério do Trabalho e Emprego fale quais são o rol das substâncias, das atividades que são causadoras da insalubridade. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego, pela portaria NR número 15, tem lá todos os agentes que são insalubres para fins trabalhistas. E o grau de exposição, o tempo de exposição. Tá. Então, você falou dois aspectos, né? Dos fins trabalhistas e do previdenciário. Sim, e o previdenciário, o que a insalubridade pode gerar no direito previdenciário? Ele permite que o trabalhador que está exposto a algum agente insalubre, alguma situação que está desgastando a sua saúde no dia a dia, que ele aposente mais cedo, que ele possa receber uma aposentadoria especial, ou que esse tempo que ele trabalhou possa ser considerado um tempo a mais na aposentadoria por tempo de contribuição. E lá no INSS, diferentemente do direito do trabalho, eu tenho uma outra lei, uma outra norma que regulamenta quais são as atividades, quais são os agentes insalubres, que é o decreto 3048 de 99. Você falou então que eventualmente as pessoas que trabalham, eventualmente não, as pessoas que trabalham podem conseguir se aposentar antes. Isso. Fala só pra gente lembrar qual é a regra da aposentadoria hoje, pelo tempo de serviço. Aposentadoria hoje, homem 35 anos de contribuição, mulher 30 anos. Por idade? Por idade, homem 65 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição, e mulher 60 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição. Existem algumas exceções, que eu acho que é de um programa mais detalhado, que existe uma tabela progressiva. Para quem adquiriu, já completou a idade, estagna, mas... Sim. A gente já teve até a oportunidade de esclarecer essas dúvidas, mas sempre trazemos profissionais para esclarecer, porque é um tema que gera dúvidas mesmo. Agora, essa aposentadoria especial que você falou, é algo que as pessoas que trabalham com... que têm essa característica, então, que trabalham com materiais insalubres ou em serviços insalubres, buscam. É isso que essas pessoas buscam? Exatamente. Eu vou dar um exemplo. A pessoa que trabalha sob exposição de ruído, o decreto e a NR, eles estabelecem que eu só posso trabalhar no nível com ruído até 85 decibéis. Uma exposição de 8 horas. Então essa é a minha exposição. Se eu atuo nessa área, meu trabalho ele causa um ruído muito alto, ele causa um dano à minha audição, então eu tenho o direito de me aposentar mais cedo. O que é a regra? Se eu trabalhar, no caso do homem, 25 anos direto, sob exposição de ruído, independente da minha idade, eu vou conseguir a minha aposentadoria integral sob aspecto especial por ter trabalhado com agente integral saúde. Significa? Sem incidência de fator previdenciário, sem descontos. Vai continuar recebendo 100% da média. Exatamente. 100% da média de contribuição dele. Essa é a vantagem. E independente de eu ser mais velho ou mais novo, isso não vai afetar. Porque o que vai ser levado em consideração é o tempo que eu fiquei de exposição a um agente insalubre. Quanto tempo? 15, 20 ou 25 anos. Depende do que... Depende da função. Tá, o adicional também varia. De que tipo de exposição é essa, exatamente, né? De que você tipo falou de exposição. Que pode de 20% a 40%. Exatamente, nos fins trabalhistas, de 20% a 40%. Então, quanto maior for a agressividade desse agente que eu estiver submetido à minha relação de trabalho, maior vai ser, consequentemente, o meu adicional de insalubridade para fins trabalhistas, que é um percentual do meu salário, e vai ser menor o tempo que eu vou precisar ficar exposto a esse agente para me aposentar. Tá. Você falou de uma exposição de ruído, por exemplo. Eu já pensei em outras exposições, por exemplo. Quem trabalha com máquinas corre o risco de machucar os dedos. Eventualmente, você tem uma luva especial que vai evitar qualquer tipo de acidente, né? Então, você tem calçados especiais, tem o protetor auricular, você tem a luva. Esses são equipamentos de proteção. Exatamente. Sempre que você estiver exposto a algo que seja insalubre, você precisa utilizar esse equipamento? Sim, é obrigação da empresa, até mesmo porque quando um empregador ele entra na empresa, ele está colocando à disposição daquele trabalho uma série de bens pessoais dele, a sua saúde, a sua vida, né? E a empresa tem a obrigação de zelar
pela integridade, pela dignidade dessa pessoa. Então, de imediato, se aquela atividade é insalubre, a empresa é obrigada a tomar medidas coletivas para sanar essa insalubridade. De imediato, ela tem que tentar, se é um aspecto ergonômico, se é um design da empresa, se é algum produto que pode ser acondicionado para não expor o trabalhador, ele tem que de imediato fazer isso. E também fazer o EPI, o equipamento de proteção individual. Ele tem que fornecer um EPI para minimizar o dano que aquele agente insalubre vai causar no trabalhador, né? E, se possível, eliminar. O intuito é que os EPIs e o EPC eliminem a insalubridade para não atingir a saúde do trabalhador. E aí, quando há essa eliminação, não há ganho nenhum trabalhista, não tem a porcentagem do valor do salário, de 20% a 40%, também não se consegue aposentadoria especial. Então, aí que está. Para fins trabalhistas, se eu eliminar a insalubridade, a própria CLT, né, que é a Comissão das Leis Trabalhistas, ela me permite que o empregador não pague esse adicional. Então, isso aí é pacífico. Se ele trabalha com ruído, colocou o protetor auricular no funcionário, né? E além de fornecer o EPI, outro detalhe muito importante, a empresa tem que instruir como usar esse EPI e ela tem que substituir esse EPI quando ele estiver desgasto e ela tem a obrigação de fiscalizar o uso desse EPI. Ou seja, se ela simplesmente fornece e faz vista grossa, não olha, aí o funcionário, eu não quero, às vezes me incomoda, eu não quero usar, o ônus vai ser da empresa. Ela vai ser condenada, mesmo fornecendo EPI, mesmo dando um curso de como utilizá-lo, mas se ela não fiscalizar o uso desse EPI, ela vai ter que pagar o adicional de insalubridade. Agora, caso ela cumpra todas as suas obrigações, neutralize, fiscalize, né, aí ela não vai precisar mais pagar. Agora, no aspecto previdenciário, que é onde estão os nossos problemas, as nossas dúvidas, que o INSS, né, complica tanto a vida do segurado. Para o INSS, se eliminar o grau de insalubridade, automaticamente ele indefere, ele não vai te dar o benefício. Mas, se nós nos socorremos ao Poder Judiciário, certamente o juiz ele tem entendido que a eliminação da insalubridade por meio de um EPI não me retira o direito de ter um benefício especial. E mais, se eu ficar afastado, no momento que eu me afastei por um acidente ou por uma doença, eu estiver trabalhando num trabalho insalubre e ficar, suponhamos eu, 10 anos afastado em virtude dessa doença. Esses 10 anos que eu fiquei afastado, para fins de aposentadoria, vão ser contados também como atividade especial. Tá. Desde que esse afastamento tenha sido causa no trabalho. Não necessariamente um salário de maternidade. Tá. A mãe ficou afastada lá para receber... Vai contar. Vai contar. Um auxílio-doença, só não uma licença sem remuneração, que aí é uma suspensão. Que o próprio empregado pede, isso, né? Aí não. Mas se ele recebeu um auxílio-doença comum, um auxílio-doença acidentário, ou um salário de maternidade, ou férias, todo esse período é contado como atividade especial para fins previdenciários. Isso está pacífico, isso o INSS aceita e juridicamente também é tranquilo. Tá. Agora, de repente, o nosso telespectador trabalha numa dessas atividades que ganham o nome de insalubres, estão afastados. A pergunta é, não se atentaram, de repente, na hora que os médicos peritos do INSS que te afastam, te avaliam de tempos em tempos para ver se você pode voltar ao trabalho ou se continua afastado. Tem alguma diferença nesse não pode voltar ao trabalho quando esse tempo vai ser contado para fim de aposentadoria e como atividade especial? Sim, porque se o perito do INSS der uma alta para ele retornar, automaticamente esse afastamento não vai contar. Então ele tem que estar afastado sob o gozo de um auxílio-doença. Tá. Então, e aí nada tem a ver, o perito do INSS nem sabe se a atividade se vai contar depois, se não vai. Ele simplesmente afasta, tudo bem. Exatamente. Agora, o que você está colocando aqui pra gente são situações que o telespectador ou o trabalhador, quem passa por essa situação, é que muitas vezes tem que ir atrás dos seus direitos. Exatamente. Hoje, na prática, existem várias possibilidades de revisões de aposentadoria. Mas o que eu mais me atento, o que eu mais consigo fazer na prática hoje é aquele trabalhador que se aposentou, talvez por tempo de contribuição, só que ele não levou a documentação, ele não comprovou para o INSS que a atividade dele era insalubre. Ou, de repente, ele até apresentou, né,
esse documento que chama, hoje é o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, só que o INSS desconsiderou. Mas como ele aposentou, ele pouco importou. Mas quando ele leva para o profissional, a gente consegue analisar, ver certinho e certamente eu consigo fazer uma revisão no benefício dele. Ganha retroativo também? Majorar e retroativo aos últimos 5 anos ainda. Então, todo mundo que se aposentou, é uma dica muito importante, todo mundo que se aposentou por tempo de contribuição e trabalhou numa atividade que ele entende por insalubre, né? Apresentou lá os documentos da época do pedido da aposentadoria. Ele tem 10 anos para requerer uma revisão sobre esse benefício. E ver se de fato foi computada essa insalubridade, ver se de fato ele não está sendo lesado. Porque eu não sei como isso era feito antes, realmente eu não acompanhava esse processo, mas eu sei que de um tempo para cá ficou muito fácil se aposentar. Então, hoje você não precisa de um advogado para fazer esse processo. A gente teve até uma época aí de uma promessa de aposentadoria em 30 minutos. Isso. Né? Então, é muito fácil, você vai ao posto lá e consegue, leva os seus documentos, se tiver tudo certinho, realmente você consegue rapidamente esse benefício. Só que esse tipo de informação pode passar, é isso. Exatamente. E aí a pessoa que, muitas vezes, a pessoa que trabalhou tanto tempo, contribuiu muitos anos, ela acaba achando que a aposentadoria é um favor. Você não vê isso? Exatamente. É o que eu vejo dos relatos das pessoas algumas pessoas que mandam perguntas aqui, pessoas do meu convívio que eu converso. Pelo menos eu me aposentei, mas você sabe se era isso realmente que te cabia? Que se não cabia mais, se você não tinha direito a mais, parece que é um favor e que a gente tem que sempre correr atrás, que nada, não está muito claro o que pode e o que não pode. Exatamente. Olha, eu constantemente estou no INSS, os funcionários que trabalham, os profissionais que trabalham comigo estão em contato com os agentes do INSS. Porque no primeiro momento é com eles que a gente vai requerer o direito do trabalhador. Se eles passarem por cima, como sempre passam, a gente ingressa com as ações judiciárias. E lá, a visão deles do trabalhador é totalmente diferente do que aquilo que a lei, que a Constituição traz. Muitas vezes eles colocam para o segurado que ele não precisa de advogado, que ele não precisa de intermediário, fazem propagandas em cima disso. Só que eles não garantem os direitos dos segurados. Eles lesam o direito do segurado. Por quê? Embora seja um serviço público, um seguro público, o que me parece que visa lucro, que visa, não, eu tenho que cessar, não posso ter déficit na Previdência. E por isso, quem paga a conta? O trabalhador. Só que a Previdência, diferente do que muitos falam, ela é superavitária. Ela trabalha com a margem de lucro. Mas, mesmo assim, eles querem cessar o direito do trabalhador. E passa batido, fala que não tem direito adicional de salubridade, indefere benefícios, LOAs para idosos, só porque o companheiro também, de repente, recebe um salário mínimo. Então tem uma série de detalhes. Outra coisa que eventualmente as pessoas recebem em casa são cartinhas. A gente sabe que tem muita fraude também envolvendo aposentados, tá? Porque eles ganham muito pouco na maioria das vezes e aí qualquer tipo de promessa chama a atenção, né? Mas existem correspondências sérias, realmente, que chegam na casa dos aposentados. Eles duvidam. 2, eles falam assim, eu não vou pedir essa revisão, aqui está dizendo que eu tenho o direito de rever, que pode ser que eu tenha um dinheiro para receber, que aumente a minha aposentadoria, mas eu não vou rever isso, porque vai que eles suspendem meu benefício. Exatamente. O que eu quero deixar também é o pessoal tomar cuidado com qualquer correspondência que chegue. O advogado, pessoal, pelo Código de Ética, ele não pode ir oferecer diretamente o serviço até o cliente. O cliente tem que procurar aquele advogado que é da sua confiança e com ele tratar dos seus assuntos particulares, das suas finanças, dos seus direitos. Porque é essa pessoa que vai te assistir. Então, de repente, você recebe um comunicado de talvez pessoas que nem sejam advogados. Sim. Entendeu? Pessoas que vão ter acesso aos seus dados e vão te fraudar, vão te prometer revisões mirabolantes, miraculosas, que na prática a gente sabe que não existe. Então, você tem que procurar um profissional da sua confiança. Ou também, dependendo do valor da ação, você pode se dirigir diretamente ao fórum. O Juizado Especial de Pequenas Causas aceita que o segurado, que o trabalhador, ele entre com a ação. E lá sim ele está amparado, porque o pedido é de acordo com aquilo que o juiz vem entendendo. Com certeza. Vamos atender um telespectador, Vamos, doutor? sim. Quem fala conosco é o José, de Teixeira de Freitas, na Bahia. Oi, José, tudo bem?
Alô, José? Tudo bem, e você, né? Oi. José, eu não te ouço. Você me ouve? Oi, José. Oi. Tudo bem? Agora eu tô te ouvindo. Pelo menos no meu ponto eu tô te ouvindo. Tudo bem? Tá te ouvindo? Eu tô te ouvindo pessoalmente. Então tá, pode fazer sua pergunta. Tô ouvindo. Pode fazer sua pergunta, José. Eu quero saber que eu sofri um acidente na empresa. E eu fui afastado do INSS, fui afastado há 4 anos e 6 meses. 4 anos e 6 meses afastado 6 meses. pelo INSS. É isso. Tá. Aí o INSS me pediu só a ressonância magnética Tá. para poder fazer, para mim poder me afastar definitiva. Eu quero saber qual dia eu tenho direito. Tá, então, deixa eu ver se eu entendi, tá, José? Você está afastado há 6 anos e 4 meses, há 4 anos e 6 meses pelo INSS. O INSS, quando vai fazer, os médicos peritos, quando vão te avaliar, pediram uma ressonância, você fez, e você quer saber o que você precisa para se afastar em definitivo, é isso? Para se aposentar. Não, eles me pediram a ressonância magnética para poder me afastar definitivo. Tá. Eles te pediram uma ressonância para poder te afastar. Eu não posso mais fazer cirurgia. Não pode fazer cirurgia. E qual é a sua pergunta? A minha pergunta é saber qual dinheiro que eu tenho. Que eu trabalho com produto químico, que é gás de cozinha. Que lá tem periculosidade. Eu vou receber a periculosidade junto. Não entendi, José. Repete, por favor, sua pergunta. Olha, lá na empresa eu trabalho com gás. Lá tem periculosidade. Tá. Aí eu quero saber se eu tenho direito à periculosidade. Que a empresa paga a periculosidade para nós, quando eu trabalhava. Entendi. Tá bom, você trabalha com um material perigoso ali que se chama periculosidade, né? Isso, tá joia. Você quer saber se você vai ter direito a essa aposentadoria especial também? Tá joia, José. Muito obrigada pela sua participação. Um abraço aí para todos de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Doutor. Vamos lá. Boa tarde, José. No caso dele, nós temos insalubridade, também temos periculosidade. São temas diferentes, mas os dois agridem a saúde do trabalhador. A diferença é que na periculosidade eu exponho a vida do trabalhador ao risco. Explosão, choque elétrico, ou os guardas, os vigilantes que trabalham armados, que estão expostos ali, que podem trocar um tiro e falecer direto. Não é uma exposição permanente, habitual a um problema, mas é algo que pode acontecer e pode explodir, ele pode vir a falecer. E nesse caso também, o José ele tem direito a contar esse tempo de trabalho dele como especial, basta que ele pegue o PPP na empresa, perfil profissiográfico previdenciário. Esse documento descreve qual que é a atividade dele, descreve sobre qual agente perigoso ele está exposto, se existe EPI, se existe algum equipamento de proteção coletiva, se ele é eficaz ou não. Esse documento ele é emitido pelo médico do trabalho ou um engenheiro, né? E com esse documento, no dia que ele for pedir a sua aposentadoria, ele vai apresentar junto com a carteira de trabalho dele, junto com os demais documentos no INSS. Tá, e mesmo esse tempo, 4 anos e 6 meses que ele está afastado, isso vai contar? Conta também, da mesma forma que a insalubridade. Tá, e aí o médico do INSS, o perito, ele pediu a ressonância para afastá-lo pela doença. Sim. E então ele vai receber uma aposentadoria especial também? Ele tem direito a essa aposentadoria? Então, a aposentadoria, nós temos duas situações. A aposentadoria especial é aquele trabalho por, no caso dele, 25 anos exposto a esse agente perigoso. Mas suponhamos que ele trabalhou só 10 anos. Ele não completou os 25 anos que era possível. Então ele vai aposentar por tempo de contribuição. Então o que a lei me permite? Converter esse tempo especial para um tempo comum. No caso do homem, eu multiplico esses 10 anos que suponhamos ele trabalhou por um fator 1,4. Ele vai ganhar 4 anos a mais. Então esses 10 vão corresponder a 14 e esses 14 ele vai somar com os demais tempos comuns dele. Então ele vai se aposentar como qualquer outra pessoa que não trabalhou exposta, porque ele não tem o tempo necessário para uma aposentadoria especial, mas ele vai ter uma transformação. Vai ter essa transformação. Então ele trabalhou 10, suponhamos que ele tenha trabalhado 10, vão virar 14. Exatamente. E vai se aposentar como qualquer outro trabalhador.
com um tempo menor. Tá. Ele recebe então, ele estava dizendo que é o telefone, que recebe esse percentual de periculosidade. Isso nada interfere. Nada interfere. Ele vai ter que, isso aí ele já conseguiu provar para fins trabalhistas. Agora, não necessariamente ele vai ser considerado perigoso para o INSS. Ele vai ter que fazer as provas lá na data do requerimento da aposentadoria dele. Tá. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, doutor, já vou deixar uma pergunta aqui. Se muitas pessoas já buscam a revisão da aposentadoria, acredito que o fluxo de pessoas pedindo revisão quando trabalharam em situações de risco, então insalubres ou de periculosidade, acredito que isso seja mais ainda. A pessoa se sente, eu acredito, tá? Eu, leiga, acredito que a pessoa se sinta sempre ali, sempre ficou para trás, porque expôs a vida, deixou... Perdeu a audição, muitas exatamente, vezes. Muitas vezes, ainda que tenha utilizado o produto, o equipamento, às vezes da maneira incorreta, não instruído pela empresa, tudo isso pode entrar num processo. Então, de repente, você tinha o equipamento, você não sabia como utilizar. E aí, quando você se desvinculou desse trabalho, você descobriu que sua audição foi prejudicada durante todo esse tempo. Ah, mas tinha o equipamento, a empresa fala. Mas fala, tinha, você usava? Usava, mas de repente você usava da maneira incorreta, tá? Se tudo isso pode entrar aí no processo contra a empresa, porque isso também é um cuidado para quem nos assiste, também é empresário, você é empregador, também tem isso. Acredito que tem que ter treinamento, que os funcionários também recebam palestras da importância para a própria saúde de utilizar o equipamento correto. Daqui a pouquinho, então, Dr. Bertone Macedo de Oliveira, que é advogado, continua tirando as nossas dúvidas sobre insalubridade. Mandem suas perguntas, daqui a pouquinho eu abro o Facebook aqui e a gente tira suas dúvidas. Não saiam daí, a gente volta já já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Tem um tema jurídico, insalubridade. Aproveitem para mandar suas perguntas aqui. Vou abrir o Facebook, então você já sabe, entra no seu perfil, digita na pesquisa o nome do programa, você encontra a nossa página. Importante que você curta, já tem o tema do dia por lá, é só comentar, fazer sua pergunta que eu vou abrir daqui a pouquinho. Twitter você já sabe, tá aparecendo na sua tela, o Instagram também, sempre pelo e-mail e pelo telefone. Faça como o José, que ligou para cá de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Ligue também, 0 operadora 11 3337 5886. Converse ao vivo aqui conosco. O doutor Bertone vai tirar suas dúvidas aqui. Ele é advogado, Bertone Macedo de Oliveira, está tirando as nossas dúvidas. E eu acho tão interessante, doutor, a gente saber os nossos direitos, né? Agora, é claro que a empresa fornece os equipamentos de proteção e não adianta nada só fornecer o equipamento. Fornecer uma vez só, o empregado trabalha lá mais de 10 anos, nunca trocou. Aquelas botas que já estão gastas demais, os protetores auriculares que já não preservam mais a audição. Você precisa de uma troca desses materiais e você precisa de instrução de como utilizá-los, né? Exatamente. Agora, eventualmente alguém recebeu o equipamento, perdeu a audição, estou usando a audição como exemplo, e o funcionário vai perguntar, mas você não recebe? Eu recebi. Você utilizou? Utilizei da maneira errada. Entendi. Tem responsabilidade a empresa? Com certeza. A empresa, ela é obrigada, né, como você muito bem colocou, a fornecer o EPI, ensinar a utilizar esse EPI, né? E mais, esse EPI tem que ser aquele adequado para aquele agente insalubre. Eu não posso fornecer um similar, um genérico. Não, ele tem que ser específico para combater aquele agente agressor da saúde do trabalhador, né? Muitas vezes a empresa fornece o EPI, mas não fiscaliza e não paga. E aí o que o funcionário faz? Quando ele sair, ele procura um advogado, ele entra com ação trabalhista, informa todas essas circunstâncias que ou não foi trocado, ou que não era adequado, ou que ele não soube usar, ou sequer mesmo que não foi fiscalizado, né, o uso desse EPI. O juiz, ele vai nomear um perito judicial para ir até a sede daquela empresa e esse perito vai constatar se o que ele falou é verdade, se de fato não tem os EPIs, porque quando eu recebo um EPI, eu tenho que assinar, a empresa é obrigada a assinar, que o meu funcionário assine que recebeu,
toda vez que ele substituir, ele também tem que assinar. Então, com base nessas informações, nesses documentos, o perito do judicial ele vai constatar se de fato aquele EPI estava sendo aplicado da forma correta. E se esse não fornecimento, essa não instrução gerar um dano à saúde do trabalhador, o empregador vai responder civilmente por isso, sendo obrigado a indenizar aquele funcionário pela perca da saúde que ele teve. Tá. Agora, você colocou uma situação aí, de repente alguém foi contratado, está na situação de insalubridade, o trabalho, está lá cadastrado como tal, registrado como tal, não recebe o equipamento, vai receber o adicional. Ele pode buscar essa proteção por ele mesmo? Em tese sim, né? Em tese sim, mas isso não vai isentar a empresa de pagar, de ser responsável depois. Tá. Por quê? O que os agentes fiscalizadores querem? Até mesmo que a empresa, quando ele faz esse PPP, ela vai descrever, olha, eu faço isso, a minha atividade pode causar esse mal no meu empregado. Então ela já está assumindo uma culpa de uma eventual responsabilidade de um dano que ela causar. Então o que eles querem com isso? Que a empresa tome todos os meios para minimizar, para acabar com esse agente nocivo, para que o trabalhador possa trabalhar num ambiente saudável e não ter dano à sua saúde. Agora acredito que isentando a empresa, dando equipamento, se isso isenta a empresa de pagar esse adicional, toda empresa que tem atividade de insalubridade vai fornecer esse material, não? Em tese sim. Em tese sim, mas na prática, isso pode aumentar o custo da produção. Esse EPI pode se tornar caro para a empresa a um primeiro momento. Porque a longo prazo não, que ela vai se precaver, né? Mas ela vai querer comprar um mais barato, ou não vai comprar, ou não vai pagar um curso adequado, né? E isso, aos olhos do mau administrador, pode ser um bom negócio. Só que a consequência é muito árdua. Uma ação trabalhista pode gerar uma indenização por dano moral, por essa doença, por esse dano que ele causou, em valor muito mais alto do que o gasto que ele poderia ter com a prevenção do trabalho. E palestras, doutor? Importante que os funcionários recebam, quando trabalham nesse tipo de função, recebam palestras para saber primeiro, claro que o manuseio ali de máquinas, isso faz parte já de aprender a sua função, mas de repente entender quão importante é esse cuidado, quão importante é a concentração no seu trabalho. Tem pessoas que trabalham em funções que você não pode perder a atenção um segundo, senão você coloca a sua vida em risco, mesmo com todo o equipamento. Importante que tenha esse tipo de prevenção, importante que esse tipo de palestras, para que as pessoas saibam qual é o risco. Então, vai perder a audição, alguém pode achar, não dá importância na primeira impressão, assim, tudo bem. Não, a longo prazo isso é um prejuízo imenso. Essa advertência, inicialmente, ela tem que ser feita pelo técnico de segurança do trabalho. Ele está lá na empresa para isso, para fiscalizar, para minimizar esses riscos, né? A CIPA também, ela interfere. E exatamente perguntar da CIPA. A CIPA são empregados da própria empresa. Exatamente, que estão lá para garantir os direitos, o bem-estar dos colegas dele que trabalham. E eu, quando eu entro como advogado e consultor de empresas, a minha primeira prioridade é essa. Eu quero saber as questões, como estão expostos aqueles trabalhadores, o que eles estão tomando de medidas protetivas, porque eu sei a consequência disso. E aí eu sento com o empregador e coloco para ele, olha, você tem que pagar o adicional de salubridade, ou você tem que minimizar, e você é obrigado a dar palestra e fiscalizar. E eu oriento mais ainda, que quando ele dê palestras, que ele filme, que ele tire fotos, que ele documente registra isso, para quando o perito for lá, né, faça a ata de presença, para que os funcionários também... A gente não está aqui para prejudicar o empregador. De jeito nenhum. Exatamente. A gente quer preservar a integridade física do funcionário, do trabalhador, que ele possa ter uma condição digna de trabalho e também orientar aquele empregador que não compensa não fornecer um EPI e não compensa não cuidar do trabalhador dele. Por quê? Pode gerar um afastamento. Ele vai ter percas com esse funcionário doente, com esse funcionário que vai estar sendo com a sua saúde debilitada. Então é melhor ele cuidar do trabalhador, que ele vai ficar mais feliz, ele vai produzir mais e ele vai evitar ações trabalhistas lá na frente. Com certeza. Agora, existe alguns funcionários que se apegam nas frases que as pessoas dizem por aí de que é muito fácil você fazer uma empresa te pagar uma indenização. Então, quando quem está em questão é um funcionário,
a chance de você conseguir aí um sucesso é muito grande, por casos que as pessoas ouvem dizer, enfim. Então se a empresa, você acha que a empresa te lesou de alguma forma, então você vai atrás, busca os seus direitos e vai ter o seu direito ali, seja em forma de indenização, enfim. Agora, ninguém quer prejudicar a empresa, ninguém quer prejudicar o empregador. Você parte do princípio da boa-fé também. Exatamente. Agora, se o funcionário é que ainda que recebeu instrução, recebeu palestra, estava bem instruído, não fez o que deveria ter feito, aí já temos um funcionário que não merece receber nada. Até mesmo porque o ônus da prova dessas circunstâncias... Cabe a quem? No primeiro momento é o funcionário. Ele tem que provar, né, que trabalhou sob agente, que não foi fornecido o EPI certo, tudo certinho. E quando o perito chegar na empresa, se a empresa estiver da forma que eu falei, se ela estiver documentada, o perito de cara, ele vai constatar que aquilo que o funcionário falou na sua petição inicial, através do seu advogado, é mentira. E aí, vai dar o ganho de causa para a empresa. Agora, se eu chego na empresa, o perito chega na empresa, vê tudo errado, pede lá o ciclo de palestras que os funcionários deram. Aí o empregador fala, olha, eu fiz, mas eu não documentei. Tudo bem, me passa então a lista de EPIs que você entregou. Poxa, eu entreguei, mas eu esqueci de pedir. Aquilo que acontece, quem paga mal, quem faz mal, vai sair mais caro, vai pagar 2 vezes. Então, além de você, hoje em dia que a gente fala, além de você ser honesto, você tem que demonstrar que você é honesto, você tem que provar que você está tomando todas as medidas protetivas para assegurar que aquele trabalhador está numa condição digna de trabalho. Vamos destrinchar um pouquinho mais a insalubridade? Tem vários tipos, né? Queria que você falasse os tipos e o que se enquadra em cada um. Tá, vamos lá. A doutrina, né, entende que há 3 tipos de agentes insalubres. Tá. Os físicos, os químicos e os biológicos, né? Em tese são esses. Então, na NR15, que fala lá dos agentes insalubres para o direito do trabalho, ela descreve todas as circunstâncias. Um exemplo, o ruído. O ruído é um agente físico. Quanto tempo que o trabalhador pode ficar exposto? A quantos decibéis ele pode ficar exposto? Em regra, para um trabalhador que trabalha 8 horas diárias, ele não pode estar exposto a mais que 85 decibéis. Tá. Se ele trabalha com 86 decibéis, a jornada de trabalho dele tem que ser 7 horas. Ele não pode passar disso aí. E nesse caso também, nós temos um aspecto prático que muitas vezes o trabalhador passa despercebido. Ele é lesado sem saber. Por exemplo, ele trabalha certinho, é 8 horas que ele está exposto ao ruído, ele usa um EPI eficaz, o trabalhador, o empregado vai lá e fiscaliza. Só que ele faz hora extra. Ele está recebendo um adicional de 30%. Ele está com EPI, mas ele não pode trabalhar mais que 8 horas nesse setor. Então, ele vai ter direito, por quê? Porque não está de acordo com as normas de proteção à saúde dele. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Se você faz hora extra e não está recebendo seu adicional de insalubridade, porque está tudo certinho, mas você tem que se atentar que você está excedendo a sua jornada. É a jornada máxima de trabalho. 8 horas. Não pode passar de 8 horas. Não pode fazer hora extra. Então, se ele trabalha 8 horas, está com EPI, né? A empresa não está pagando, porque ela está certinho. Mas ele fez 1 hora extra, a empresa vai ser responsabilizada por pagar o adicional de insalubridade por todo esse período. Tá, então pode fazer hora extra desde que seja pago. Desde que seja pago o adicional, porque ele vai estar excedendo, ou ele faça hora extra num ambiente de trabalho que não seja insalubre. Aí você vai pagar, além da hora extra, a insalubridade que você não pagou porque forneceu o EPI. Exatamente. Perfeito. Entendeu? O EPI está certo, mas o tempo de exposição está maior. Tá. Esse é um físico, né? Físico. Químico. No físico a gente tem frio, calor. Né? Frio, calor também. Fala Exatamente. sobre frio, calor, que é bem legal. No frio, calor, por exemplo, aquele funcionário que trabalha numa câmara fria de um açougue. Ele está lá dentro, colocando as carnes, tirando, cortando, porque ele tem que trabalhar lá dentro. Né? Um detalhe, ele recebe, muitas vezes ele recebe esse adicional de salubridade, que está com os EPI, mas ele recebe esse adicional. Porém, a empresa esquece que a cada 45 minutos que ele estiver ali trabalhando, ele tem direito de uma folga de 15. Em regra, isso aí, porque depende do grau de exposição. E ele trabalha continuamente dentro daquela câmara fria e não faz esse intervalo. A consequência disso é que ele deve entrar com ação trabalhista para requerer essa folga que ele não teve como hora extra. Tá. Isso não, tanto para ruído, tanto para calor como para frio. Tá. Biológico? Biológico, na maioria das vezes, é os profissionais ligados à área de saúde. Né?
Tá, a gente tem as pessoas que trabalham, que são profissionais da saúde, formados profissionais da saúde, e trabalham no ambiente hospitalar. Clínicas também, sim. Sim. Em quadro. Laboratório. Todo local, né, em regra, que tem, que eu posso... Aí tem graus de insalubridade. O máximo, o médio e o mínimo. Por exemplo, aquele que trabalha com contato direto com o paciente que tem uma doença infecto-contagiosa, com cadáver, com animais, o veterinário que está ali com um animal que tem uma doença infecto-contagiosa, ele tem direito ao adicional máximo. Agora, aquele que é só o atendente de um hospital, isso que eu ia só por ele não tem esse contato direto, mas ele está no ambiente que ele inteiro, o recepcionista, telefonista, todos aqueles que estão dentro desse ambiente, dentro desse posto de saúde, vão receber de 20 a 40, 40 é o máximo, então é a pessoa que vai lidar com esse paciente. Exatamente. Agora, o outro que lida com o paciente, mas não é uma doença infecto-contagiosa, ele vai receber um percentual menor. Mas aí, por exemplo, em hospitais, você nunca sabe quem você vai... Eventualmente, você pode atender alguém que tenha uma doença mais grave. Se ele recebe um percentual menor, mas ele tem uma ficha de atendimento de um cliente ali que comprovou que ele tem uma doença infecto-contagiosa, ele pode requerer um patamar a mais. E esse contato não precisa ser todo dia. Basta que ele esteja exposto. Sim, porque num hospital qualquer pessoa pode Qualquer entrar. pessoa. Eu não sei o exame clínico dessa pessoa no primeiro momento. Entendeu? Então todos aqueles que estão lá vão se encaixar no grau de insalubridade que tá. Falta a gente falar do químico. Vou dar uma paradinha para atender uma ligação, doutor. Vamos lá. Quem fala conosco é a Daiane de Maringá, no Paraná. Oi, Daiane, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Boa tarde, Boa seja tarde. bem-vinda. Obrigada. Pode fazer sua pergunta. Eu queria saber do doutor, é que eu tenho uma deficiência visual, eu enxergo assim mais ou menos uns 40%. Só que o médico diz que não tem cura e não tem tratamento, e já é de nascença. Só que eu nunca contribuí. Eu queria saber do doutor se eu posso entrar com um pedido de auxílio-doença. Daiane, obrigada pela sua pergunta, obrigada pela participação. Um abraço para vocês aí de Maringá, no Paraná. Doutor, excelente pergunta da Daiane. Com certeza. Daiane, boa tarde. O INSS ele é um seguro. E assim como um seguro de carro, ele só vai cobrir os danos que forem causados a partir do momento que a pessoa é segurada dele. Ou seja, a Daiane falou que ela tem esse problema de visão, essa perca desde nascença. Então, quando ela nasceu, necessariamente ela não contribuía com o INSS. Então, ela vai estar, num primeiro momento, se ela for lá no INSS, eles vão falar: Daiane, você não tem direito, porque sua doença é pré-existente, mesmo que você comece a contribuir agora. Mesmo que ela comece a contribuir? Suponhamos que ela começou a contribuir agora. Pagou um ano que é a carência mínima para o auxílio-doença. Aí daqui um ano ela vai lá pedir. Fala: não, Daiane, infelizmente você tem a doença, ela te incapacita para o trabalho, mas você não vai receber o auxílio-doença porque a sua doença é pré-existente. É igual eu comprar um carro, ele for roubado e eu começar a pagar o seguro. O seguro fala: tudo bem, você é nosso segurado agora, mas o seu carro foi roubado antes de me pagar. Só que o INSS ele tem um detalhe que pode ajudar ela. São duas situações. Uma, se ela preencher os requisitos do LOAS, que o LOAS não exige que eu seja segurado. Ela tem que ser considerada deficiente por um perito do INSS ou um perito judiciário, e a renda da família dela não superar 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então as pessoas que moram na casa, pai, mãe, irmão, né, não tiverem uma renda que supere 1/4, e ela tiver essa deficiência, ela pode receber um benefício de um salário mínimo, mesmo sem nunca ter contribuído. Ou, falando: não, Bertone, eu quero me aposentar, eu quero ir para o INSS de forma, né, como segurada mesmo. Então ela vai ter que pagar um ano, começar no mínimo um ano, e tem que ocorrer um fato: essa enfermidade dela tem que se agravar no período que ela está contribuindo com o INSS. Ou seja, ela tinha 40% de acuidade visual, começou a pagar o INSS, agravou para 45% ou 50%, mesmo que tenha começado antes, mas no período que ela estava contribuindo com o INSS, ela teve agravado. Aí ela pode receber um auxílio-doença, que pode vir a ser convertido em aposentadoria por invalidez. Tá, entendi. Espero que tenha respondido a sua pergunta, Daiane. Obrigada pela participação. Falta dos tipos de insalubridade, nós falamos do físico, do biológico, faltou o químico. O químico são substâncias que elas podem ser inaladas ou absorvidas pela minha pele ou através de ingestão. Exemplo: fumaças, poeiras, gases, resíduos de pó. Esses são os agentes químicos, que também tem lá no rol, tanto na NR15 como no decreto 3048, quais são os agentes químicos que dão direito. Então, uma vez que você está exposto, por exemplo, ele faz solda, ele aplica solda na atividade dele. A solda, ela dá um resíduo químico e ionizante também. Então, esse resíduo que
estando lá naquele rol das atividades dos agentes químicos, ele vai gerar insalubridade. Só um detalhe também, que embora eu tenha falado muito que existe a NR15, que tem um rol de agentes insalubres, e no INSS tem um decreto 3048 também que tem um rol, nós advogados e a jurisprudência, as decisões judiciais, estamos entendendo que esse rol não é taxativo, não é só aquilo que está ali que vai me dar direito. Mas eu entendo que toda e qualquer, que ali é apenas um exemplo, um rol exemplificativo. Mas se eu tiver uma substância que não está inserida ali, mas me causar um dano direto à minha saúde, eu consigo provar, se eu provar isso lá no Poder Judiciário, que essa substância, eu vou ter direito também. Tá. Agora, a gente falou dos agentes biológicos e que quem está incluído aí nessa parte da insalubridade são as pessoas da saúde que trabalham em hospitais, estão expostas, enfim. Alguns profissionais da saúde trabalham de maneira autônoma. Agora eu só me lembro, por exemplo, de fisioterapeutas, tá? Que trabalham, é difícil ter trabalho registrado nessa área. Eles trabalham de maneira autônoma, atendem pacientes na casa deles ou eventualmente numa sala que eles locam para fazer isso, não estão registrados. Eventualmente eles pagam, porque já sabem que não vão ter o tempo de contribuição ali registrado, então eles vão pagando ali de maneira individual, particular, né? Essas pessoas têm direito também, porque eles podem atender qualquer tipo de pessoa, claro, né? Claro. O exemplo também é o veterinário. Isso, exatamente. Né, que tem esse contato na área de saúde. O INSS, de cara, ele nega também. Ele fala que você é um profissional autônomo, você não você não tem direito a essa aposentadoria especial, esse benefício especial. Mas existem decisões, é crescente o número de decisões favoráveis a esse trabalhador, ao autônomo que contribui de forma individual, mas está exposto a um agente insalubre. Tá. Então é crescente, mas é uma briga, ele vai ter que provar, ele vai ter que se documentar, né? Porque o ônus da prova é de quem cabe ao profissional que está pleiteando esse... Nós temos também, Denise, eu não comentei, tá. Embora esses aí são os agentes que estão alinhados na lei, tanto na CLT como no decreto, né? Químico, físico e biológico. Só que está surgindo um quarto. Que é o ergonômico. Postural. Se você trabalha você não está sujeito a ruído, calor, frio, químico, nada. Mas o seu ambiente de trabalho é uma posição difícil. Isso causa um sofrimento, causa um dano à sua saúde, né? Então, se provar isso também, mas aí é uma corrente que é só judicial. O INSS nunca vai aceitar isso aí. Você vai ter que entrar com ação judicial, demonstrar que o seu trabalho é penoso. Porque a Constituição Federal fala que ela faz 3 distinções: insalubridade, periculosidade e o trabalho penoso. A insalubridade e periculosidade, a gente já comentou, ela está regulamentada. Já tem normas. O trabalho penoso não. Um exemplo de trabalho penoso, que se você pedir não consegue, né, é o cortador de cana. Num período de 12, a maioria aqui no interior de São Paulo, que são os locais muito quentes. A partir do meio-dia o cara está lá exposto diretamente ao sol, né? Aquele sol ardente. É um trabalho penoso, mas não é insalubre nem perigoso. Entendeu? E por equiparação e por entender o fim que a lei tem, que é preservar o trabalhador, por uma analogia de tudo que a gente vem falando até agora, eu consigo estender esses benefícios, né? Tanto em adicionais de salário, como em tempos de serviço especial, para esse trabalhador penoso. Aquele que trabalha lá varrendo um prédio em construção, ele fica o dia inteiro lá. Foi um cliente no escritório e comentou: Bertone, o pessoal faz lá, eu fico o dia inteiro varrendo aquele resíduo de concreto, o dia inteiro com a vassoura. É um trabalho penoso. Por que não eu não proteger ele assim como eu protejo o insalubre e o perigoso? Mas tudo depende de tese. Aí você precisa provar isso, recorrer a um bom profissional. Exatamente. É uma tese. E tentar. Você pode conseguir ou não. Ou não, exatamente. A letra filha da lei não lhe permite ainda. Mas o fim que a Constituição tem ao preservar a dignidade, a integridade daquele trabalhador, ela pode alcançar esse trabalhador, mesmo que não esteja regulamentada essa norma ainda. Tá. Você falou dessa parte da ergonomia aqui no trabalho. Tem algumas barreiras físicas também que podem ser portas de acidentes. Por exemplo, você tem uma escada que às vezes não tem corrimão, ou uma escada
A gente sabe que tem diferentes... as escadas são diferentes. Às vezes o degrau é muito alto, às vezes tem pouco espaço para você apoiar. Exatamente. Se você passa muito tempo, precisa... De repente você sofre um acidente nessa escada, enfim, era um degrau que não está sinalizado, escorregou porque não tinha um antiderrapante, houve um acidente. Aí é um acidente de trabalho. Exatamente. Agora, os funcionários que trabalham nessa empresa não querem sofrer esse acidente. Com certeza. Não é necessário sofrer um acidente para que algo seja feito na empresa. Cabe a quem essa vistoria de repente falar assim, olha, outras pessoas vão se acidentar aqui. Tanto para esse risco de acidente como agente insalubre e perigoso, o primeiro momento é o técnico de trabalho que está ali junto com eles, o pessoal da CIPA, né? E se não resolver, que às vezes eles também estão subordinados à empresa e não podem ir além disso. Sim, né? Também não vão se expor dessa forma. Exatamente, na prática é isso, né? Embora a CIPA tenha suas garantias, tenha tudo, na prática é. O agente que é o responsável pela fiscalização é o Ministério do Trabalho. Qualquer denúncia do Ministério do Trabalho, até mesmo falando, Bertone, eu estou trabalhando na empresa, ninguém recebe adicional de insalubridade. E é ruim a gente entrar com uma ação agora, que a gente está todo mundo trabalhando, a gente não quer perder o emprego. Vai lá, faz uma denúncia, vai um fiscal do Ministério do Trabalho nesse local, ele constatando, ele vai obrigar a empresa ou a acessar a insalubridade ou tomar as medidas protetivas cabíveis. No próximo bloco, doutor, explica pra gente se pode haver uma junção de insalubridade e periculosidade. Sim. Tá? Se esse acúmulo, quando existe, também existe um ganho ainda maior na aposentadoria, no salário. Explica tudo isso pra gente. Vamos dedicar o terceiro bloco, então, inteiro às perguntas do Facebook, tá? Doutor Bertone Macedo de Oliveira, que é advogado, continua aqui tirando as nossas dúvidas sobre insalubridade. Aproveitem o intervalo para participar, interaja conosco, a gente volta já já. Eu vou voltar agora para o bate-papo com o doutor Bertone, falando sobre insalubridade. A pergunta que eu deixei, doutor, é a seguinte: dá para juntar, acumular insalubridade e periculosidade? Tem aumento de salário também? Pode ter aumento de salário? Não é vantagem, né, que os advogados falam, mas tem mais benefícios na aposentadoria? Sim. Denise, a lei, ela veda a acumulação do recebimento do adicional de periculosidade ou de insalubridade. Então a CLT ela fala que é vedado, ou eu tenho que receber a insalubridade ou a periculosidade. Mas nós advogados nunca nos conformamos com aquilo que muitas vezes lesa o nosso cliente, né? E nós conseguimos buscar argumentos de uma lei maior que a CLT, que é a Constituição Federal, que é possível sim receber o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade. Lembrando que o adicional de insalubridade ele pode ser até 40%, pela letra da lei, do salário mínimo. E o adicional de periculosidade é 30% do salário do empregado. Tá. Só que a Constituição ela veda que eu vincule ao salário mínimo qualquer reajuste. E eu estou vinculando, a lei está vinculando esse adicional de insalubridade ao salário mínimo. Isso aí é inconstitucional. Então nós conseguimos, através de teses jurídicas, falar que o adicional de insalubridade, ele não é vinculado ao salário mínimo, mas sim ao salário que aquele trabalhador recebe. Isso dá um valor bem maior. E, da mesma forma que a CLT veda a acumulação da insalubridade com periculosidade, a Constituição, o que ela quer quando ela atribui esses percentuais? Ela quer preservar, reparar um trabalhador. Então, se ele está exposto à insalubridade e periculosidade, juridicamente é possível pedir e ganhar os dois benefícios. Tá. Vou aproveitar, são muitas as perguntas, viu, doutora? A gente vai ter que responder brevemente para que mais pessoas possam ser respondidas. O doutor vai disponibilizar no final do programa um e-mail. Então, se você não tiver a sua dúvida sanada em sua totalidade, depois você manda um e-mail para o doutor, tá? Rodrigo Mariano diz: boa tarde, gostaria de saber se eu tenho algum direito num processo contra a firma que eu trabalho. Segundo ele, trabalhou na rodoviária de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, no meio de gases poluentes que saem dos ônibus. Ele diz aqui que adquiriu um tumor maligno de bexiga, foi afastado do trabalho pelo Código 91, acidente de trabalho. Sim. Ele coloca aqui: a firma nunca depositou meu FGTS e nunca me deu nenhum auxílio. Tenho algum direito? Obrigada. Sim, você tem todos. Rodrigo, né? Rodrigo. Rodrigo, boa tarde. Você tem todos os direitos, Rodrigo, e você está numa situação favorável para
para conseguir esses direitos. Primeiro, o benefício 91, o próprio INSS já reconheceu o nexo entre a sua enfermidade e a relação de trabalho. Então, já está provado que a empresa te causou esse mal. Ou seja, eu já tenho um meio de pedir a indenização por isso e não preciso nem discutir a culpa dela, porque já está provado. Tá. Segundo, ele tem direito, por estar afastado pelo benefício 91, a empresa é obrigada a manter o pagamento do fundo de garantia dele. Se fosse auxílio-doença 31 comum, ele não receberia. 91, ele tem direito. Agora, para fins de insalubridade, ele vai ter que entrar com ação trabalhista, com reclamação trabalhista, e o perito judicial vai lá naquele local, ver a quantidade, a exposição desses gases que ele está sofrendo, né? E se esses gases, de fato, causaram esse mal nele, e uma vez comprovado, a empresa vai ter que pagar esse adicional de insalubridade para ele. Então, fundo de garantia sim, ação de indenização pelo dano, pela doença dele sim, e terceira, insalubridade, é possível que sim, depende da perícia judicial. Jefferson Oliveira diz que trabalha numa empresa de reciclagem de garrafas PET. Gostaria de saber qual a porcentagem de insalubridade é que tem direito. Difícil falar assim, né? É difícil porque, da forma que está, ele pode ser tanto um secretário ou pode estar ali na reciclagem direta, né? Então, ele pode... É difícil. Letícia Moise diz aqui, o professor tem aposentadoria especial e quando readaptado, continua tendo direito a essa aposentadoria especial? Então, nesse caso, eu entendo que se ele for readaptado pelo INSS, partindo do pressuposto que se aquele que está afastado por uma doença ocupacional, mesmo sem trabalhar, tem direito, o readaptado também tem, porque ele não está lá por sua vontade, ele está lá porque as circunstâncias do trabalho dele levaram ele para isso aí. O professor é um exemplo de 25 anos. Primeiro, pelo contato do pó de giz que antigamente tinha. Segundo, até mesmo ergonômico, fica em pé dando aula. Terceiro, desgaste de voz. E quarto, um psicológico também, que não é fácil. E o professor, só um detalhe, é o professor de nível... o professor de curso superior não tem direito ao aposentadoria especial, só de ensino fundamental. Tá, até o terceiro médio? Ensino médio Também, né? Osana Nunes diz, boa tarde, meu pai é aposentado, contribuiu 19 anos, quando ele completou 65 anos, já fazia 6 anos que ele não contribuía. Foi aposentado com um salário mínimo, isso está certo? Sim, porque em tese, sim, né? Se não tiver mais elementos para a gente averiguar, por isso que é importante levar esse processo de concessão para um advogado. Em tese sim, porque ele tem que preencher 2 requisitos para aposentar. Primeiro, a idade, que é 65, segundo, é o tempo de contribuição. Se eu não eu tenho que ter os 2. Ele adquiriu primeiro o tempo de contribuição e ficou aguardando a idade. Agora, o valor do benefício depende da média de contribuição que ele teve desde julho de 94 até hoje. Tá. A Vera Lúcia Farcone diz aqui, gostaria de saber se já está no tempo de me aposentar. Trabalhei 9 anos numa empresa, 8 meses em outra. Na atual estou há 18 anos e 3 meses. Fui na Previdência, levei a carteira e o PPP faz quase 4 meses e ainda não tive resposta. Entendi. Olha, o tempo simples dela, o tempo comum, não atingiu os 30 anos ainda. Agora, se ela trabalhou em alguma atividade insalubre, ou nesses 9, ou nesses 8, em regra, ela vai multiplicar por 1,2 o tempo de serviço. Né? A regra é essa. O homem, normal, 1,4. A mulher, 1,2, porque o tempo de serviço é menor. Tá. E aí ela depende dessa avaliação do INSS mesmo. Aí varia de agência para agência. Valéria Brum tem 17 anos de empresa, técnica de enfermagem. Quando poderei me aposentar? Ela entra naquela especial. Exatamente. Especial. 25 anos de exposição. Tá. Ainda falta um tempinho. Flaviane Germano. Quando o funcionário recebe o EPI, quando chegar a hora de se aposentar, ele tem direito à aposentadoria especial? A gente falou aqui, então ele recebe o EPI, não foi pago, então, provavelmente, esse valor, tem direito à aposentadoria especial? Em tese, sim. O INSS vai negar. Já fica ciente que o INSS vai te negar esse benefício. Mas existe uma súmula do Tribunal do INSS, né, da TNU, Turma de Uniformização de Jurisprudência, que prevê que mesmo o EPI sendo eficaz, ele tem direito à aposentadoria especial ou à conversão do tempo para comum. Josiane Rocha diz que é vigilante sanitário, trabalha com produtos insalubres na área da saúde, quer saber qual seria a
porcentagem para esse setor? Porcentagem, então. É difícil falar a porcentagem, mas aí, na verdade, isso ele está falando da porcentagem porque deveria ganhar essa porcentagem no salário. Agora, se é algo regulamentado, não tem como a empresa burlar, né? Não tem como, exatamente. Tá, agora a porcentagem vai daquela, desde a doença infecto-contagiosa, que é o máximo, ao mínimo que ele só está no ambiente insalubre. Tá. Tânia Carvalho, sou contribuinte há 14 anos, continuo contribuindo, estou com problemas sérios nas vistas, tentei me aposentar, não consegui, o que devo fazer? Contribuiu, então, 14 anos. A idade, ela menciona? Ela não menciona a idade. Não menciona. Se ela estiver próxima aos 60 anos, ela precisa contribuir mais um, completar 60, aposenta por idade. Se essa incapacidade dela não permite que ela trabalhe permanentemente ou temporariamente, ela vai requerer um auxílio-doença para tentar receber esse benefício e possivelmente converter ele a uma aposentadoria por invalidez. Se indeferir, busca socorrer do Poder Judiciário para tentar requerer esse benefício. Eunice Salomão diz: boa tarde, meu marido foi mandado embora da empresa em agosto do ano passado. Em março deste ano, ele fez 53 anos e o INSS não aceitou o PPP, que se fosse aceito, lhe daria o tempo a mais que suficiente para a aposentadoria. Como requerer o benefício? Exatamente, isso é o que é o mais comum, é o que mais acontece. Por que não aceitou o PPP? Eles indeferem, eles falam que não está sujeito à condição insalubre. Eles colocam lá pronto, que aquilo lá não faz direito à aposentadoria especial, não preenche os requisitos deles. Aí você vai ter que contratar um profissional, ou se na sua cidade tiver o juizado especial federal, e entrar com ação para fazer reconhecer esse PPP. Só um detalhe que a gente não comentou, hoje existe esse rol de substâncias insalubres, mas até abril de 95, não existia esse rol. Existiam profissões que já eram caracterizadas como insalubre. Então, se o tempo dele... Era nesse... Suponhamos, ele era vigilante, guarda, açougueiro, motorista de caminhão. Até 95, eu não preciso de PPP, não preciso de nada. Basta que eu mostre a minha carteira de trabalho e lá comprove a minha profissão. Após 95, aí teve vários laudos, mas hoje o que precisa é o PPP. Edna, de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, manda aqui. Trabalhei como telefonista em banco e em outra empresa terceirizada no próprio ambiente bancário de 83 a 97. Eu teria direito à insalubridade. Quanto tempo acrescentaria no tempo de serviço para a aposentadoria? Telefonista... até 97 pela função, ela não precisa provar nada ainda. Perfeito. Telefonista já se enquadra, então ela é de 83. E hoje? Não tem mais? Hoje ela tem que provar que aquela circunstância, ela depende dessa prova ainda, então ela tem que provar, antes já presumia. A função dela, automaticamente o INSS tem que reconhecer. Porque uma telefonista... É difícil, até mesmo pelo aspecto psicológico, concentração, que ela tem que estar todo momento. Você tem o headphone. Então, né? Eu não sei como era antigamente, mas provavelmente a pessoa segurava o telefone e tinha um outro problema. Exatamente. No headphone, o barulho está no seu ouvido. Exatamente. Então, tem isso, a jornada de trabalho dela tem que ser menor, tem tudo isso. E o dela é mais fácil, que ela não precisa do PPP. Ela já pega a função. E ela vai multiplicar esse tempo que ela trabalhou pelo fator 1.2. E aí ela vai ter a resposta de quanto tempo aumenta. Esse tempo. Tá. Renan Xavier, na verdade quem assina é José Humberto Xavier. Tenho tido muito problema com empresas que estão me mandando embora, mandando PPP errado, não só uma empresa, mas em várias empresas que trabalhei. O que posso provar? Má fé dessas empresas? E o que devo fazer com as que me mandem o PPP correto? Inclusive, algumas empresas são órgãos do Serviço Público Federal. Isso acontece muito também. A empresa também manda PPP errado? Manda, porque se ela já declara ali que ela tem um agente insalubre, causador de um dano na saúde, ela, em tese, já está assumindo uma responsabilidade por uma eventual responsabilização civil que ela possa ter. Então, ela tenta minimizar, colocar que aquilo é tudo certinho, tudo conto de fadas. E acaba fazendo o quê? Alisando o trabalhador. No primeiro momento, ele pode buscar ajuda junto ao sindicato. No segundo momento, é entrar com ação judicial para retificar esse PPP. Tá. Igor Ramos, boa tarde. Tive um problema devido ao trabalho, fiz uma cirurgia, estou afastado. Mas não abri o CAT na empresa. Quando voltar, ela pode me mandar embora? Então, antes era essencial para o INSS conceder um benefício para ele, o CAT. Hoje, basta que haja, o perito do INSS reconheça esse nexo, independente de ter CAT ou não. Então, o que vai garantir a estabilidade dele é se o benefício dele é 31 ou 91. Se for 31, não tem estabilidade previdenciária.
Se o benefício dele for 91, independente de CAT, ele vai ter estabilidade de 1 ano. A Lia Bussi pergunta aqui. Gostaria de saber se trabalhar de motorista por 11 anos entra como especial insalubridade para a aposentadoria. Então, ela diz que está aqui com 52 anos, trabalhou durante 11 anos como motorista, trabalha na empresa 20 anos registrado. Então, no caso dela, eu volto naquilo. O tempo do trabalho rege o ato. Ou seja, se ela trabalhou antes de 95, ela não precisa provar nada. Se ela for motorista de caminhão, de ônibus ou de veículos de grande porte, ela vai estar automaticamente. Agora, após 95, ela vai ter que provar que aquela condição de trabalho como motorista era prejudicial à sua saúde. Tá. Não ficando satisfeito com a resposta do agente do INSS, de quem vai analisar toda a papelada, a pessoa pode buscar uma ajuda de um profissional. Agora, existem casos, não vai dar tempo da gente responder todas as perguntas, mas eu falei no começo do programa que às vezes as pessoas ficam com medo de perder o benefício ou de ter ele diminuído. Sim. Tem que tomar cuidado com relação a isso também. De repente, a maioria dos casos acontece de ter um benefício reduzido com relação ao que era devido. Pode haver algum caso que foi dado uma aposentadoria maior do que se tinha direito. Aí se você vai rever, isso pode diminuir? Pode ocorrer. Por isso que, assim, às vezes eu falo, pessoa, Bertone, mas eu posso entrar sem advogado? Não, você pode. Existe o juizado tanto civil como o federal de pequenas causas. Só que da mesma forma que eu também, como advogado, eu posso fazer um serviço de pedreiro na minha casa, levantar uma parede, eu posso. Só que a consequência de assumir o risco de eu fazer ou da pessoa entrar sozinho, pode ser essa. Ela não vai estar assistida por um profissional e a consequência pode ser, ela está alisada, ela tem uma revisão a menor do benefício dela, que ocorre, ela tem que devolver aquilo que ela recebeu com desconto no benefício. Então tem que estar sempre bem ciente, contratar um profissional da sua confiança, que ele vai te fazer um estudo no seu caso, ele só vai entrar com ação se de fato você for ter um reajuste. Muitas pessoas hoje, elas entram com a desaposentação, mas nem toda desaposentação vai te gerar um aumento de benefício. Então tem que tomar cuidado, tem que fazer um estudo, porque são N fatores que podem influenciar. E aí, tendo o respaldo de um profissional, ele não vai te expor se não achar que vai ter o benefício realmente reajustado para cima. Vou deixar os contatos do doutor aqui. Se sobrou alguma dúvida, tem o site do doutor, www.bertoneadv.com.br, bertoneadv.com.br. Mande e-mail também, eu sei que não deu tempo de responder para todos, bertonetur@yahoo.com.br, bertonetur@yahoo.com.br. Doutor, foi um prazer te receber aqui. Obrigada por ter vindo esclarecer as nossas dúvidas aqui. É sempre bom falar sobre direito. Obrigada, boa tarde. Estou sempre aberto a novos convites e também agradeço a oportunidade, né? Espero ter colaborado com os trabalhadores, que é esse o objetivo que a gente tem ao vir aqui num programa como esse. Com certeza.